povo. Bem, agora a gente vai fazer a nossa transferência de pence de modo que ela vai ficar. A gente tem aqui uma pence inteira, que é o do nosso molde básico. Todos vocês têm esse molde básico, que foi aquilo que a gente viu no nosso bimestre passado. A gente passou o bimestre passado todo trabalhando essa modelagem básica, fazendo as correções, os testes, né? Para chegar nesse momento da gente trabalhar ele. Eu sempre gosto de referenciar a seguinte questão. A gente não vê nas roupas que a gente compra, que a gente confecciona, uma modelagem cujo a pence é tão profunda quanto a desse molde básico, não é mesmo? Sempre a gente vê ou no recorte, ou duas pence, ou um franzido, ou uma prega, e por aí vai. Só que o nosso molde básico possui essa pence grande. Essa pence grande ela é muito importante para acoplar as curvas do nosso corpo, né? Ela é importante, ela é fundamental. Só que agora a gente tem que saber como que isso vai acontecer, qual que é o processo que a gente tem que fazer, né? E junto com isso, nós vamos ver também como aumentar esse molde básico para transformá-los em uma blusa ou num vestido e por aí vai. Porque a gente não vê por aí todo mundo andando de cropped, né? Isso é um fato. E, no entanto, a nossa modelagem básica ela é bem um cropped, né? Na altura da cintura. Então nós vamos ver esses passos. Primeira coisa que a gente precisa é ter o nosso molde base, que é esse molde aqui, que todos vocês já têm. Quem não tiver tem que providenciar com a máxima urgência, porque a gente já viu isso no bimestre passado. Esse molde básico aqui, ele é daquele manequim da aula anterior, onde eu expliquei como que tira as medidas do quadril, a altura de quadril e por aí vai. Ele é dele, aquele manequim é meu, eu tenho esse aqui como base. Toda vez que eu vou fazer uma modelagem do tamanho P, eu utilizo ele como padrão, né? Então, em cima dele a gente vai começar o nosso trabalho. Primeira coisa, vamos copiar a nossa modelagem básica da frente no papel craft, né? Papel pardo, vocês tanto conhecem. Nós vamos copiar essa modelagem para o papel. A minha base, como eu já tenho já há algum tempo, ele é uma base testada e aprovada em cima do meu manequim, eu coloquei ela no EVA grosso, né? É um EVA que a gente usa muito em sapataria. Então, quem tiver um interesse, tá aí uma boa maneira de conservar a base, né? É bom, essa base aqui eu já tenho ela há uns 4 anos e tá intacta. Se fosse papel, eu já teria que ter copiado ela para outro lugar e por aí vai. Então a gente vai copiar ela aqui no nosso papel, né? Essa é a função do básico, ser usado o máximo de vezes, né? Copiando, porque imagina só se fôssemos toda vez que construir uma modelagem ter que construir um molde básico. Ia ser uma eternidade para cada modelo. Por isso que a gente tem que ter uma base testada e aprovada para em cima dela a gente trabalhar. Tá aí o motivo das modelagens sob medida serem mais caras. Porque o sob medida você tem que estar produzindo cada modelo uma base diferente, com um corpo diferente e por aí vai. Então beleza, gente. Copiei o meu molde básico, vou colocar ele de uma cor azul, né, pra gente diferenciar ele aqui. A gente vai copiar aqui direitinho, marcar a nossa pence de um lado e do outro. Marquei a pence, copiei o molde básico, da maneira como ele está aqui, não tem segredo. Nós vamos encontrar a metade dessa pence. Isso eu vou colocar de outra cor para que vocês possam observar melhor. Vocês vão colocar a modelagem básica de vocês
em cima do risco que foi feito do básico e vamos marcar o meio da pence de vocês. Aqui é o nosso meio. Vou fazer a marcação do meio. E junto com essa marcação, vocês vão pegar o esquadro, colocar paralelamente na lateral e encontrar o ponto que vai vir perpendicular, né? Tá aqui o nosso mamilo, né? O biquinho do peito. Vocês vão colocar o esquadro de vocês na lateral, esquadrejado na direção do biquinho do seio e vem e faz a marcação aqui, nessa lateral. É um ponto importante. Às vezes vocês olham a modelagem vista pela tela e falam assim, mas não vai ficar bom não esse risco dessa grossura. Às vezes olhando assim nem parece que está tão correto, mas é porque é o seguinte, para vocês enxergarem melhor, eu estou trabalhando com canetão, né? Que é uma grossura muito maior do que o que deve para a gente trabalhar. Só que vocês não vão trabalhar com canetão, vocês vão trabalhar com lapiseira, com lápis, com caneta, porque canetão é só para ensinar. Trabalhar com canetão para modelar de fato não fica legal. O traço do canetão ele é meio centímetro, então é muita coisa para uma modelagem. Mas enfim, vocês marcaram, observe que a gente marcou o centro da pence aqui, ó. A gente já tem o nosso centro da pence e a gente já tem a nossa medida de lateral, esquadrejado, ó, com esquadro, colocou aqui, bonitinho, encontramos esse ponto aqui. Encontrei isso aqui, nós vamos transferir a metade da pence, ó, a pence inteira é isso aqui, não é? Nós vamos transferir a metade, esse pedaço aqui, para a nossa lateral. Transferindo essa metade para a lateral, nós vamos dar procedimento à continuação da peça. Vamos acrescentar a altura de quadril e por aí vai. Então vamos lá. Eu tenho aqui a metade da pence e eu tenho aqui a marcação. Fiz isso, vocês vão pegar uma caneta. Deixa eu pegar aqui com o meu assistente uma caneta. Diego, arranja uma caneta para mim. Eu havia me esquecido desse detalhe. No caso, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, porque o de vocês já é a caneta, né? Eu é porque com esse canetão dessa grossura não dá para fazer esse procedimento. Nós vamos colocar a caneta enfiada dentro do buraquinho. A gente tem que ter aqui um buraquinho marcando o mamilo, o ápice do mamilo. Você vai enfiar a caneta dentro desse buraquinho e vocês vão girar o molde no sentido central do molde. A gente tem aqui a linha de centro da nossa modelagem. Nós vamos girar ele. Esse giro vai acontecer, nós temos aqui a metade da pence, não tem? Ele vai acontecer de modo que essa perninha da pence aqui, ó, essa perninha vai encontrar o centro da pence, ou seja, eu vou fechar essa metade da pence. A partir do momento que eu fechar ela, vai se abrir uma nova pence aqui. Observe comigo. Esse aqui, ó, é a pence que vai ser fechada. Essa vai ser a que vai ser aberta. Eu vou fazer esse procedimento aqui. Tá. Eu fechei. Fechei ela aqui, ó, essa parte aqui ela deixa de existir. Essa parte aqui ela não vai existir mais. E vai existir uma outra pence aqui, nessa parte aqui. Fiz isso aqui, eu vou remarcar a minha lateral. Ó. Eu vou remarcar toda a minha lateral. Eu vou fazer isso aqui, ó. Remarcá-la. Tá. Remarquei a minha lateral, eu vou ter agora uma pence aqui e a minha metade de pence continua aqui. Ou seja, era uma pence inteira que virou duas. Eu transferi a metade dela para cá e a outra metade continua existindo. Sendo assim, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Vamos unir
esse ponto aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui a melhor maneira da gente compreender isso aqui. Não, já sei. Nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos esquadrejar uma linha na altura do mamilo, inicialmente sem compromisso com o tamanho. Eu só esquadrejo ela aqui. Esquadrejei ela, nós vamos medir 5 centímetros aqui. 5 centímetros, tá bom. Vou medir 5 centímetros. Medir 5 centímetros, eu venho e transfiro ela para cá. Tá? Tá. Por que eu tenho que distanciar essa medida de 5 centímetros do nosso mamilo para poder fazer essa pinça da lateral? Porque é o seguinte, se fazermos as duas pinças, tanto a da lateral quanto a de cintura, topando no mesmo ponto, vai ficar o bustier da Madonna, né? O clipe lá de 1980 vai ficar daquele jeito, né? Pontiagudo. E essa não é a intenção, a gente tem que suavizar os contornos. Então a gente mede 5 centímetros. Essa medida é fixa? Não, não é fixa. Talvez seja necessário menos de 5, talvez mais. Mas sim, para esse caso aqui, resolve bem a questão. Marquei 5 centímetros, tracei a minha pence nova. Eu vou agora traçar uma reta na lateral, no centro. Eu tenho o centro aqui do molde, não tem? Eu vou esquadrejar ela na altura da cintura, uma linha sem compromisso com o tamanho inicialmente. Vou traçar ela aqui. Traçá-la. Tracei ela dessa maneira, nós vamos partir do nosso ponto O, todo o mamilo, essa parte do encontro do mamilo, nós vamos chamar ele de ponto O, né? Eu vou traçar uma linha esquadrejada a partir da linha da cintura em direção ao ponto O e vou riscar. Vou fazer esse processo aqui. Aqui. E vou traçar uma linha. Tracei essa linha, eu vou descê-la sem compromisso com o tamanho para baixo. Vou fazer isso aqui, ó. Sem compromisso. Pronto. Desci ela sem compromisso com o tamanho. Nós vamos agora encontrar a nossa pence de cintura. Observe bem. A gente pegou a metade dessa pence e jogou para a lateral, correto? Então a gente ainda ficou com meia pence aqui. Essa meia pence nós vamos dividi-la por 2 e vamos jogar a metade de meia pence do lado direito desse risco e a metade para o lado esquerdo. Ou seja, vocês vão medir a meia pence de vocês. Nesse caso aqui deu 4... Deixa eu ver aqui. Deu 4 centímetros a minha meia pence aqui. Desses 4 centímetros eu vou dividir por 2, que vai dar 2 centímetros. Esses 2 centímetros eu vou colocar 2 centímetros à direita, 2 centímetros à esquerda. Observe, 2 de um lado, 2 do outro. Coloquei esses 2 centímetros, um de cada lado. Nós vamos descer do ponto O para baixo a quantia de mais ou menos 5 centímetros também. Lembrando que não é algo fixo. Na modelagem quase nada é fixo. Vai muito da necessidade. Às vezes, quando for vestido o corpo, pode haver necessidade de se aprofundar mais ou diminuir essa profundidade de pence. Então não é nada fixo, mas 5 resolve bem o nosso problema. Marquei a metade da minha pence para um lado, marquei a metade do outro. Desci 5 centímetros na nossa altura do mamilo, do ponto O, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Vamos unir as perninhas da nossa nova pence. Vou fazer isso aqui, ó. Tá. E
Então, eu fiz esse procedimento aqui, ó. Observem que a gente tinha uma pence inteira, enorme, que virou duas pences. Uma pequena aqui na altura da cintura, outra pequena aqui na lateral. Até aqui, acredito que esteja tudo bem. Pois bem, de posse dessas novas pences, dessas duas pences agora, ao invés de uma, nós podemos trabalhar a medida de altura de quadril e quadril. Porque, venhamos e convenhamos que o molde básico, da maneira como ele estava anteriormente, com aquela pence grande, não era possível trabalhar o contorno do quadril, porque essa dimensão aqui do molde básico já é maior do que a maioria dos quadris das clientes, das possíveis clientes. Então nós precisamos fazer esse procedimento de divisão das pences para poder descer a medida do quadril. É uma necessidade, né, que pode parecer chato, trabalhoso e tal, mas que é necessário para a gente poder desenvolver uma boa modelagem. Mas enfim, fiz esse procedimento, nós vamos estender a medida de centro-frente. A gente tem aqui o nosso centro-frente, né? Nós vamos estender essa medida, descendo ele inicialmente sem compromisso com o tamanho. Todos os riscos retos que a gente vai produzir, eu não gosto de limitá-los a tamanho. Depois a gente coloca a medida. Primeiro a gente risca sem compromisso, né? Tudo sem compromisso é melhor. Vamos lá. Risquei a nossa altura, o nosso risco. Nós vamos trabalhar agora a medida de altura de quadril. Vocês devem lembrar, na aula anterior, eu tirando a medida do manequim, onde eu encontrei a medida de 20 centímetros. Vocês vão encontrar a medida de 20 centímetros no corpo que vocês estavam medindo, né? Na modelo de vocês. Mas enfim, vocês vão pegar essa medida, que nesse caso aqui é 20 centímetros, e medir da linha da cintura para baixo 20 centímetros. Ou a medida que vocês têm aí. Pronto. Essa vai ser a minha altura de quadril. Medir ela, nós vamos pegar o esquadro, novamente, esquadrejar uma linha, novamente, sem compromisso com o tamanho, no ângulo de 90 graus, com centro-frente, a partir do centro-frente, um ângulo de 90 graus, uma nova linha. Aqui. Pronto. Essa linha aqui, nós vamos chamá-la de linha do quadril. Por que que é linha do quadril? A partir dela, da nossa altura do quadril, nós vamos pegar a medida do quadril e vamos fazer aquele procedimento que foi feito anteriormente para a produção do molde base, que é acrescentar as folgas de vestibilidade e dividir por 4. É aquele mesmo esquema que já foi utilizado anteriormente. Nós vamos pegar a medida do quadril, acrescentar 4 centímetros e dividir por 4. Obviamente, porque todas as medidas que são de contorno do corpo humano, pelo menos as principais, né, que é de busto, cintura e quadril, elas são divididas por 4. Então, usando como exemplo, no nosso manequim ao qual eu tirei a medida, o quadril é 96 centímetros. 96 centímetros, que vai ser dividido, que vai ser acrescentado inicialmente 4 centímetros de folga de vestibilidade. 96 mais 4, 100 centímetros, ou seja, 1 metro de quadril. 1 metro dividido por 4, porque a gente trabalha o corpo em quadrantes, 4 quadrantes, vai dar 25 centímetros. Então nós vamos pegar na linha do quadril e medir a quantia de 25 centímetros. E vamos riscar, vamos marcar 25 centímetros. Marquei esses 25 centímetros, nós vamos pegar
vocês vão utilizar a régua de curva de alfaiate, régua de alfaiate, só que eu esqueci ela em casa. Eu tive que vir na casa de um amigo meu para ele estar me ajudando a gravar essa aula de hoje. E eu saí nas carreiras, esqueci, vou usar a régua reta e dou um contorninho. Mas vocês utilizem a régua de alfaiate, porque vai ficar mais fácil. Vocês vão pegar a régua de alfaiate, a parte mais reta dessa régua, né, que é para dar só uma curvinha de leve, e vão riscar de modo que vão ligar a nossa cintura, essa medida aqui de onde vai ser a nova cintura, até o quadril. Vai fazer esse contorno aqui. Observe. Aqui. Alguns de vocês vai dar uma diferença muito grande da cintura para o quadril. Não foi esse caso. Quem der, dá uma leve boleada aqui para não ter quina. O nosso corpo não pode ter quina. Então a gente tem que fazer essa benfeitoria, essa melhoria na nossa lateral. Fiz esse processo, nós vamos agora medir o comprimento total da peça. Agora vem uma questão muito interessante que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Veja bem, nós temos aqui de comprimento a altura do corpo da frente e nós temos a altura do corpo total. Se nós formos somar as duas medidas, a altura do corpo da frente e a nossa altura do quadril, aliás, cometi um erro, a nossa altura do quadril. Se a gente for somar essas duas medidas, nós possuímos a quantia de 67 centímetros. Nesse caso aqui em específico, eu possuo a quantia de 67 centímetros. Legal, só que venhamos e convenhamos que nem sempre o comprimento da peça ao qual eu vou modelar vai ser o comprimento do corpo mais a altura do quadril. Às vezes eu preciso que essa peça seja mais curta do que essa medida, ou mais longa, porque a partir disso aqui que eu posso produzir um vestido tubinho, um vestido evasê, um vestido de N maneiras, né? É a partir dessa modelagem básica que eu vou descer o vestido no comprimento que eu preciso, né? Mas, e as blusas também? As blusas em geral não são todas compridonas. Existem blusas bem compridas, existem blusas mais curtas, existem batas, existem N tamanhos de blusas. E por isso a gente tem que ter a medida de comprimento total da peça, seja da blusa, seja do vestido, seja do que for. Eu preciso ter essa medida, né? Então é o seguinte, vocês vão ter a medida de vocês aí, de comprimento total da peça. Eu tenho a minha medida aqui que é de 60 centímetros. Então vocês vão pegar lá do pezinho do pescoço, aqui, e vai e mede aqui. No meu caso aqui deu 60 centímetros. Ele vai vir aqui. Aí agora vem a parte interessante. Marquei esses 60 centímetros aqui, eu vou vir com o meu esquadro, traçar uma reta esquadrejando do nosso centro-frente para a lateral. Nós vamos fazer isso aqui. Aqui. Vamos traçar essa reta. Traçamos, né? Aí o que ocorre? Esse aqui vai ser o comprimento da minha peça. Daí vocês vão me perguntar assim, ué, mas eu preciso de colocar a altura do quadril para depois eu encurtar o tamanho que eu quero, no caso da peça ser mais curta do que essa altura do quadril. Sim, precisa. Por que precisa? Veja bem, você tem uma parte fina do corpo, que é a nossa cintura, e vem uma parte larga, que é o quadril, né? Essa parte que a gente chama de quadril é o ápice, é a parte mais retundante do corpo, né? Na nossa parte baixa. Mas antes de chegar nessa retundância toda, a gente tem todo um contexto de medidas, que ele vem fino e vai engrossando, ou vem grosso e vai afinando, depende do ponto de vista, né? Então, se eu pegar a minha medida de quadril,
jogar o comprimento total que eu quero da minha peça e já traçar com esse quadril, observe o tanto que o negócio vai ficar largo na altura do quadril. Observe, eu vou pontilhar uma linha para vocês verem. Não precisa fazer isso, é só para vocês terem noção da coisa. Riscar de caneta. Olha aqui a diferença. Olha o tanto que isso aqui vai dar o quê? 1,5 cm. Ou seja, essa parte aqui é 1,5 cm mais fino do que o meu quadril na medida original. Se eu pego esse aqui e jogo para cá, ele vai criar duas asinhas, né? Vai ficar duas anquinhas na peça. E não fica legal, não fica bonito. É um erro que eu cometi quando eu estava começando a profissão. A gente quer otimizar os processos e fala assim, professor não sabe nada na vida, eu sei muito mais. Vou botar esse trem reto aqui, já meto o pau, já coloco o quadril e vai dar tudo certo. Foi lindo. Ficou uma coisa terrível. Duas asinhas, parecia que ia voar no quadril. Mas enfim, faz parte da vida, a gente tem que errar para poder aprender. Então por isso que a gente precisa de ter esse contexto de colocar a altura do corpo frente, né? Descer o quadril da maneira como está aqui, a gente desceu a medida de quadril, para descer a medida de quadril, né, até aqui, para depois a gente medir o comprimento total da peça. São coisas chatas? São. A gente fica pensando, gente, para que uma volta dessa para poder fazer um negócio desse? Mas são necessidades, a gente precisa fazer isso, né? Então, beleza. Encontrei essa medida aqui, que vai ser a minha altura da blusa, né? A altura total. Nós vamos finalizar a minha pence aqui. O que ocorre? Nessa parte de baixo, eu posso finalizar a minha pence em cima da barra, não tem problema nesse caso específico. Ou eu posso finalizar antes, fica a critério de vocês. Nesse caso, vamos colocar em cima, porque esse modelo de duas pences, geralmente a gente faz muito camisete, né? Pode ter outros modelos também, mas enfim. A gente vem e vai fazer isso aqui, ó. Finaliza. Finaliza. Ou seja, agora a gente tem uma pence de cintura, que vai ajustar até o quadril. E a gente tem uma pence de busto, que vai vir nessa parte aqui. A gente tem duas pences que são importantes para dar ajuste na nossa peça. E primordialmente, o que acontece? Às vezes vocês vão falar assim, mas eu não vou usar roupa assim também. Calma, gente, isso aqui é mais um passo. Na próxima aula a gente vai ver que a gente precisa ter domínio desse transporte de pence aqui, dessa transferência de pence, que é a mais fácil, para a partir dela a gente trabalhar as outras maneiras de desenvolver as transferências de pence. Outra coisa importante, o nosso corpo ele não é reto, então não tem por que a gente trabalhar coisas extremamente retas nele. Então o que ocorre? Toda vez que vocês fazerem uma peça, tirei a modelagem aqui, né? Eu preciso, aqui ficou reto, eu preciso subir um pouquinho aqui na minha lateral, que é para poder dar um contorno na peça, para a peça ficar bonita. Porque se eu faço ela dessa maneira, corre o risco do tecido descer na lateral e ficar bicudinho dos lados. E não é bem essa a nossa intenção. Quanto que eu tenho que subir? 1 centímetro. 1 centímetro dá. Tem pessoas que sobem até meio, né? Meio ele resolve o nosso problema, não dá um destaque muito grande, e mais do que 1 centímetro fica muito chamativo. Só se o modelo que vocês estão interpretando pedir para que faça dessa maneira. Se o modelo pedir, a gente sobe o tanto que a gente quiser. Hoje em dia se usa, né, peças que têm um contorno bem grande, não é mesmo? Então aqui nós vamos medir 1 centímetro, aqui. Medir esse 1 centímetro, nós vamos contorná-lo aqui, unindo, até disfarçando ele até chegar na nossa pence aqui. Fiz esse processo, a minha modelagem já está pronta. Essa interpretação de pence, de transferência de pence. Aí o que ocorre?
O que deixa de existir com essa riscaiada toda? Às vezes a gente pensa dessa maneira, né? Essa pence gigante, ela deixa de existir, né? A gente não tem mais essa pence desse tamanho. Aqui, isso aqui também não existe mais, né? A gente tem agora essa pence central, isso aqui não existe, essa parte aqui não existe também, isso aqui, né? Aqui, ou seja, a gente tem essa parte aqui de molde. Eu vou pegar a tesoura para a gente estar recortando e ver isso aqui na prática, como que vai funcionar. Bem, na prática isso aqui vai funcionar da seguinte maneira. Essa pinça da lateral, aqui, nossa pinça de busto, eu preciso que ela esteja fechada para a gente poder cortar. Essa do centro, diferente dos outros modelos, eu não preciso de deixá-la fechada no momento do corte, porque ela vai ficar fechada de uma maneira, né, por dentro da roupa, que ela vai disfarçar. Ela vem fina, engrossando e depois afina de novo. Então não vai ter problema de faltar tecido. A da lateral vai. Então o que nós vamos fazer? Vamos recortar. Vamos vincar essa pinça. Aqui de um lado. E também do outro. E vamos colocar ela, a pinça ela tem a sobra, né? Tem modelistas que pegam essa sobra e coloca para baixo, na direção da cintura. Outros para cima, fica a critério de vocês. Eu pessoalmente gosto de colocar para cima, porque fica melhor no corpo. Eu particularmente acho que fica mais interessante. Mas enfim, a gente vem, fecha ela aqui. Fechei essa pinça aqui, pode cortar. Nós vamos cortar agora da seguinte maneira.